o seguinte, no nosso prédio da educação, nós temos a garagem. A garagem é no subsolo. Tem várias vagas de garagem. E essas vagas, elas têm 5 nomes ali reservado. Então, o subsolo acaba sendo também, de alguma forma, um sustentáculo para aquele prédio. E essas vagas têm os seguintes nomes: família, profissionais que atuam na escola. Alguns sempre dizem professores, mas são professores, supervisores, orientadores escolares, merendeira, todos aqueles personagens fundantes de uma escola. Então, família, profissionais da educação, estudantes, os órgãos como Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Educação, e, no caso, a Secretaria Municipal, Estadual ou Ministério da Educação, que são os executivos, os órgãos que executam a educação. Quero falar um pouco de cada um desses 5 espaços. Primeiro, os órgãos executivos, que executam a política pública da educação. Secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Educação. A partir deles é que nascem as diretrizes nacionais de educação, as diretrizes institucionais de educação. Então, eles são órgãos que executam a política pública. Segundo, Conselho Municipal, Conselhos Municipais, Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Educação. São os órgãos que regulam, fiscalizam, regulamentam a educação brasileira. Também tem várias vagas nesse prédio da educação, várias vagas de garagem. O outro, família. Meus amigos que estão me vendo, a família tem uma parcela extremamente importante. Olha só como eu valorizei num processo de ensino-aprendizagem. E aqui quem está me escutando, por favor, não vai dizer assim, mas eu não sou professor, como é que eu vou ajudar meu filho em casa? Eu não sei nem como ajudar. Tem. Faz como eu faço. No dia que você está me vendo, no dia que você estiver encontrando comigo na rua e me vê com os meus filhos, perguntam para eles qual é a primeira pergunta que eu faço quando os vejo, ou ao pegar na escola, ou quando eu chego em casa. A pergunta básica é, como foi a aula? Mas não pode fazer essa pergunta todo dia da mesma forma. Ela vai cair no vazio, ela vai cair no automático. Essa é a pergunta base, mas tem que perguntar diferente, ou seja, o envolvimento do pai com aquilo que o filho aprendeu no colégio. Isso faz com que o filho lembre do que aprendeu, faz com que o filho converse com o pai. Então o papel da família é o papel de apoio do filho na escola. E o pai pode até não conhecer sobre aquele assunto, mas o pai, a mãe tem que se interessar pelo seu filho lá na escola e por aquilo que ele aprende na escola. O outro são os professores. Construímos o prédio, falamos muito dos professores e dos profissionais de uma unidade. Creio que são várias as vagas no prédio da educação que ele pode colocar o seu carro completo, ele na sua completude, ele por todo, que é o quê? O professor corpo, alma e espírito. Isso é o profissional da educação vivendo a educação na prática. E o nosso último personagem, não menos importante, e eu diria aquele que é a razão da educação. Se nós não tivéssemos crianças, jovens, estudantes, não teria escola, não teria creche, não teria professor. Então a razão da educação são os estudantes, que não são mais alunos, aquele que senta, cruza o braço e fica. Independente da classe social, da questão econômica, que o cidadão vive, hoje ele é estudante. Ele é um irreverente, um andante, um caminhante que precisa andar pelo prédio da educação. Aquele questionador, aquele que faz o professor pensar, aquele que faz o professor aprender. Então, meus amigos, no nosso prédio da educação tem uma garagem no subsolo. Várias vagas
para profissionais de educação, está escrito na parede. A outra, estudantes. A outra, família. A outra, órgãos que executam a política, secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Educação. E a outra, os nossos conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Educação. É o seguinte, a educação transforma. Um beijo no coração.